Então, hoje, o evento, o 25º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, o primeiro FLA, está muito dinâmico, muito interessante. E eu queria conversar um pouquinho com o Sr. Kelman, para ele, nessa primeira parte da nossa conversa, falar um pouquinho do que ele sentiu sobre esse evento. Olha, esse simpósio está me trazendo grande alegria. Primeiro porque reveu um monte de gente conhecida, muitos amigos, é muito agradável. Mas principalmente porque é um simpósio que a gente está vendo qualidade, quer dizer, discussão de qualidade, de autocrítica nossa, da comunidade de recursos hídricos, olhando uma história de algumas décadas de tentativa de gestão dos recursos hídricos, nós no Brasil, nós temos, desde o início da BRH, em 1977, nós temos o diagnóstico de que tinham pessoas competentes, né, pessoas com capacidade técnica, mas não tínhamos instituições. Essa foi um pouco a BRH. E esse simpósio mostra uma preocupação com o aperfeiçoamento das instituições para, enfim, temos como eu disse lá na minha palestra ontem, né, temos uma gestão de recursos hídricos que impeça que aconteça nos nossos rios a tragédia do uso do bem comum. Isso foi bem interessante mesmo, dentro dessa lógica. Professor Kelman, ontem nós fomos desafiados a falar sobre onde nós estamos e para onde nós devemos ir nesse contexto relacionado com a água. Então, tiveram duas características muito peculiares, né? Primeira, uma avaliação crítica por convidados que foram propostos pelos associados, não pela diretoria, que construiu aqueles 5 momentos. E segundo, a presença de um jornalista que, na ótica da construção, para ficar mais à vontade para construir perguntas estratégicas. A primeira é que eu gostaria de saber se esse formato foi interessante. E a segunda, qual é a mensagem que veio desse conjunto de momentos que realizamos ontem? Acho que a segunda parte, a conclusão, me parece, do dia muito rico que foi ontem, é de que, de fato, nós temos que parar e aquela imagem do copo meio cheio e meio vazio, né? Nós temos a tendência, vamos dizer, nós valorizamos o otimismo, né, como cultura nacional, né? Então quase todos, a tendência de todos nós é de focar na parte meio cheia. Todo mundo gosta de falar do sucesso e jogar confete, né? Mas aqui eu estou sentindo, nesse evento, vamos dizer, a tarefa desagradável, mas necessária, de focar no copo meio vazio, não no sentido de ficar se lamentando, de ficar e nem jogar, como foi alguém falou, nem é também o caso de jogar todo o copo. Você que falou, nem é o caso de jogar todo o copo fora, não é isso. Quer dizer, mas na parte meio vazia, quer dizer, o que não está funcionando, nós temos que encarar com honestidade intelectual, né? Por exemplo, ontem eu mencionei que algo bastante impopular, nós temos 230 comitês de bacia. Em princípio, tem um comitê de bacia que exerça a sua função, que é identificar qual é a vocação da bacia hidrográfica, planejar, quer dizer, realizar um plano e executar o plano, quer dizer, não basta ficar só das intenções, tem que chegar. E para executar um plano, tá bom, não precisa ser só com recursos recolhidos dos usuários. Você pode ter, enfim, mas tem que ter um plano exequível, né? Não é razoável que nós tenhamos uma situação em que as pessoas se reúnem nos comitês e acaba não havendo transformação real nos recursos hídricos. Não adianta ter reuniões se não tiver transformação real nos recursos hídricos. Quer dizer, de forma mais objetiva, comitês de bacia não é um fim em si mesmo. E para isso,
talvez nós precisamos, a palavra que foi muito mencionada aí ontem que eu participei, por mim e por várias pessoas, é a valorização do conhecimento. Isso. Né? Eu acho que esse simpósio colocou num destaque bom a questão de que precisa ter conhecimento. E por isso que nós estamos há pouco discutindo o futuro da associação, né? Me alegrou muito a sua recomendação, a sua ideia de que nós devemos usar a BRH Hidro, a BR Hidro, eu chamo de BRH, como usar o conhecimento acumulado para que a atividade daqueles que se interessam pelo sistema de gestão de recursos hídricos, particularmente nos comitês de bacia, mas não só, também nas administrações municipais, etc., que nós coloquemos esse conhecimento à disposição, cursos, formação. Acho que as deliberações têm que ser mais informadas e é preciso as pessoas entenderem que participação democrática não é um fim em si mesmo, mas participação democrática é para melhorar a vida das pessoas, não é para ficar só conversando. Não é achar das 5, não é achar das 5. Muito interessante essa reflexão, mas eu queria agora que você pensasse um pouquinho numa mensagem. A nossa associação é muito jovem, nós estamos aqui com mais de 1000 artigos submetidos por diferentes atores de graduação, mestrado e doutorado. Vai ter prêmios de ensino médio, graduação, mestrado e doutorado, que é muito interessante. Mas muitas pessoas que o conhecem o seu lado por diversas experiências, né? Como presidente da Sabesp, diretor lá da ANEEL, etc. Mas você é um cientista, né? Publicou, né? Fez comunicação científica, estudou fora do Brasil, e nós estamos numa transição de muitos jovens que estão nesse mesmo processo, né? E que às vezes tem muita dificuldade de entender o trabalho que ele faz como aluno de graduação, mestrado, doutorado, para ajudar a transformação, a ajudar os principais temas estratégicos no Brasil, por exemplo. Eu queria que você desse um pouquinho dessa mensagem, como é importante essa conexão. No fundo, eu queria uma mensagem sobre a questão da parte técnica e científica, que a gente valoriza tanto aqui na associação. A própria BRH nasceu dessa angústia. Quer dizer, segunda metade da década de 70, voltam dos Estados Unidos jovens PhD, nós chamamos de chicken PhD. Né? Éramos vários, o Gomide, Tucci, eu, e vários outros. Né? E percebemos que, enfim, fizemos um curso de doutorado no exterior e tal, mas como é que isso muda a realidade brasileira? Quer dizer, eu acho que essa era a motivação que tínhamos, é a motivação que eu tenho até hoje, passado quase 50 anos, continuo no mesmo combate. E para os jovens, eu recomendo isso, quer dizer, ter sempre a preocupação de como o que aprendeu pode ser utilizado e ter sempre um pensamento crítico. Eu acho que a principal... Você me fez uma pergunta, resumo em uma palavra, né? O que você quer que a BRH seja. Vale para os jovens. Inconformidade, quer dizer, não aceitar. Quer dizer, quando a pessoa não se conforma com as nossas injustiças, não se conforma com a extrema pobreza que temos no país ainda, independente de qual batiz político, mas que tem um sentimento de solidariedade com o resto da população que não teve o privilégio de nós termos estudado, etc. Só ter esse tipo de preocupação já faz com que você não possa, vamos dizer, ficar alheio à sua responsabilidade como alguém que teve acesso ao conhecimento, de fazer com que esse conhecimento transforme a vida das pessoas que precisa ser transformado. Então, eu, de certa maneira, sabe que uma vez eu vivi um ano nos Estados Unidos, um sabático, e me foi oferecido ficar lá, tal, que teria uma vida trabalhar das 8 às 5, né, uma vida muito regrada, uma coisa muito simples, tal. Eu fiquei na dúvida, mas não aceitei. E, em retrospecto, eu fico muito feliz de não ter aceito, porque se de um lado
viver num país que tem tantos desafios, não só na área de recursos hídricos, tantos desafios em geral, pela assimetria de distribuição de renda e todas as mazelas que nós temos. Se de um lado é angustiante, do outro lado, para pessoas que tiveram acesso à informação, é uma oportunidade, é um desafio, é uma oportunidade de se sentir útil e diversos meus colegas que viviam, colegas que se formaram comigo no doutorado, americanos, quando eu contava o que fazia aqui, eles sentiam inveja, porque eles tinham feito o doutorado e tudo que eles podiam fazer era publicar, que não tem nada de errado. Eu também publiquei muito, é muito bom. Mas nós temos a possibilidade de, além de publicar temas científicos, nós temos a possibilidade de colocar em prática, né? Enfim, alternar uma vida científica com técnica, vamos dizer, aplicada. Bom, isso foi o que eu fiz na minha carreira. Não quer dizer que todo mundo tem que ter o mesmo tipo de... Eu fiquei pulando de galho em galho entre recursos hídricos, saneamento, energia elétrica, tratei desses 3 temas na vida, não me arrependo. E do lado, vamos dizer, científico e do lado técnico, do lado prático, acho que foi bom. Enfim, acho que nem todo mundo tem que ter essa carreira, mas se achar que tem vocação para isso, é uma boa carreira. Perfeito, professor. E além de ter formado muitas pessoas, né? Se orientou, formou muitas pessoas. Eu fui professor da COP quase 50 anos. Isso foi uma história bastante interessante, que eu acho que é muito próxima de todas as pessoas que estão vivendo esse ambiente. A gente se orgulha muito disso, né? Dentro dessa lógica. Mudando um pouquinho de assunto, eu pessoalmente demorei muito tempo para enxergar que meu papel tinha também que atingir a sociedade, né? E foi muito interessante porque essa história surge porque um dia a minha filha tinha 8 anos de idade e ela disse para mim que tinha medo de mim, né? E aí, naquele dia, eu percebi que eu tinha que mudar, na verdade, né? Porque senão eu ia perder minha filha. Então, fazendo uma analogia que minha filha é a sociedade, né? E que eu, de fato, não poderia ficar na caixinha que eu estava, eu precisava abrir a minha mente para essa conexão, para essa... Interessante história. Então, na verdade, é minha filha que me ensinou a olhar esse mundo, né? A BR Hydro é um pouco isso, ela está sendo estimulada a pensar esse aspecto e encaminhar em direção à sociedade. Tanto que o tema do evento é Água, Sociedade, Resiliência, Inovação e Participação. Queria que você fizesse uma reflexão um pouquinho sobre isso, né? E quão importantes são essas conexões, já que você tem muita experiência nisso. Eu falei muito no meu discurso de abertura, o nosso compromisso com a sociedade brasileira. Ontem você falou isso também, né? Compromisso com a sociedade, falou agora de novo, né? Fizesse uma reflexão sobre esse papel. Eu ontem centrei a minha apresentação na preocupação que nós temos que ter com falhas de mercado, né? Quer dizer, então, as falhas de mercado mais conhecidas são quando você tem um serviço público com um monopólio natural, mas também quando você tem um recurso natural, né, em que pode levar à tragédia do uso do bem comum. E eu resumi ontem a minha palestra dizendo que nós temos que, a missão nossa como associação e das instituições que trabalham recursos hídricos, é evitar a tragédia do uso do bem comum nos nossos recursos hídricos. Isso, com a atual mudança climática que parece que veio para ficar, eu mesmo, durante algum tempo, tinha um pouco de dúvida. Sabe? Agora eu não tenho mais dúvida, tá? Parece que, enfim, que é verdadeiro. Eu não tinha dúvida que tinha um efeito de acumulação de gases de efeito de estufa, mas eu tinha dúvida quanto à velocidade com que o processo ia se manifestar. Isso, de certa maneira, é uma oportunidade para os jovens, porque há muito esforço concentrado na mitigação do efeito da mudança climática, ou seja, impedir que haja emissão de gases de efeito de estufa, impedir que haja mudanças climáticas. E a humanidade está perdendo essa batalha. Eu recomendo a quem nos vê um livro que me impressionou muito.
é o Climate Future, escrito por Robert Pindyck, que é um professor do MIT. Ele mais ou menos diz o seguinte: olha, nós estamos perdendo a batalha e temos que ir para uma linha de adaptação. E o que significa adaptação no caso de recursos hídricos? Aí tem uma série de possibilidades. E talvez os jovens que estão nos assistindo terão uma série de renovação de oportunidades na área de gestão de recursos hídricos, na área de obras hidráulicas, reservatórios, construção de reservatórios, porque desde 5.000 anos, vamos dizer, a flutuação hidrológica é compensada por reservatórios. É um exemplo só que eu estou dando, mas muita inovação está pela frente. Quer dizer, então, é muito possível, quer dizer, um desafio que a natureza está nos impondo, e os homens também, significa, para quem está iniciando a carreira, uma oportunidade de tratar de inovação. Eu acho que isso tem que ser visto com otimismo. Muito bem, professor Kelman. Eu acho que essa é uma reflexão bastante interessante. Eu acho que um incentivo mesmo para que as pessoas que estão nos ouvindo se insiram nesse contexto de reflexão do seu papel, né? E você, como uma pessoa muito experiente, né, traz uma mensagem muito construtiva, eu diria, né? E só para a gente terminar agora, professor Kelman, eu queria voltar de novo à última pergunta em uma palavra, né? Que palavra você escolheria depois disso tudo para deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo dentro desse contexto, com toda a experiência, né? E pode ser necessariamente, pode ser aquela que você falou, me aconselhou 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás. Eu mantenho a mesma. Inconformidade, não no sentido de inconformidade, não no sentido de rebelde sem causa, não é isso. Inconformidade é com, digamos, não aceitar receitas que não estão dando certo, como se não tivesse solução. Nós temos uma série de mazelas de toda a natureza que é preciso ter coragem de dizer, não, eu vou tentar achar uma solução para isso. Né? E essa é a inconformidade que eu quero dizer. Inconformidade com o que não esteja bem. Nós queremos que as coisas funcionem bem. Só queria fazer um registro, né, que a inconformidade eu usei bastante ao longo desses últimos 2 anos. E nós fizemos muito movimento de inconformismo, né, para trazer uma contribuição da nossa associação para a nossa sociedade. Sem dúvida. Né? Isso acho que foi um negócio legal. Eu queria agradecer você, professor. Então, antes de terminar, dizer que nós tivemos uma reunião agora do Conselho, do Conselho dos Velhinhos, né, que são os ex-presidentes da associação, e eu terminei, eu acho que é a primeira vez que eu fiz isso, elogiando uma gestão que foi a sua, absolutamente muito bem sucedida. Parabéns. Obrigado, professor Kelman. Só lembrando que essa foi interessante essa gestão, porque nós fomos aprender o princípio da descentralização e da participação e a gestão colegiada, que me parece muito legal quando você cria esse ambiente e você ouviu as pessoas falando ali, né? A gente acabou construindo uma família mesmo. É isso aí. Bacana. Obrigado, professor Kelman. Muito bem.